alguns e-mails aqui comigo. Mauro de Moura, ele pede desculpa e ele diz que ele pede desculpas que forem contra, mas ele acha que tem que ser proibida a venda e a fabricação de bebida alcoólica, não apenas por causa do trânsito, ele diz, mas também porque é uma droga lícita, mas é uma droga. E ele ainda pede perdão à senhora Patrícia Hassum, uma convidada nossa que esteve aqui ontem. Ele diz que não acredita que a telefonia sofra qualquer mudança. Ele diz que há um cártel. Obrigada, Mauro, pelo e-mail. E tem agora aqui, Coelho, são dois e-mails muito parecidos, do Antônio Caetano de Brasília e do Eduardo Gomes. O Antônio Caetano diz assim: o governo Serra enterrou a CPI dos cartões na Assembleia do Estado de São Paulo. Ele quer saber como fica a oposição ao governo Lula diante dessa atitude do PSDB e do DEM em São Paulo. E o Eduardo Gomes, ele quer saber se a CPI dos cartões corporativos não está sendo um tiro no pé da oposição, porque revela a contradição do PSDB e do DEM se considerarmos os gastos dos cartões de São Paulo, que são maiores que os do governo federal. São maneiras diferentes de ver a mesma coisa. A oposição pensa exatamente o contrário. Agora, o que ambos eu iria dizer é o seguinte: CPI é uma coisa mágica. Todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como vai terminar. Isso aí. Então não antecipe resultados por enquanto. Ok. Obrigada aos dois pelos e-mails. E se você quiser se comunicar conosco, olha o nosso endereço: espaçopúblico@tvbrasil.org.br. Segundo o site do jornal O Globo, o ex-técnico de Joana Maranhão, Eugênio Miranda, acusado de abuso sexual pela nadadora, foi demitido do colégio onde trabalhava na região metropolitana do Recife. Mônica Nicola é psicanalista e a frase do dia foi dita pela própria Joana Maranhão. Ela disse o seguinte: a verdadeira história é que na infância fui molestada pelo meu técnico, mas durante todos esses anos eu tentei convencer a mim mesma que nada daquilo tinha acontecido. Mônica, é uma frase forte essa, né? Um depoimento forte. Achei o depoimento dessa menina muito forte, contundente. Parece que ela arrancava alguma coisa de dentro dela. Ela tem um acompanhamento psicanalítico, ela tem 20 anos, esse abuso sexual aconteceu quando ela tinha 9, quer dizer, tem 11 anos aí de intervalo, provavelmente 11 anos de guerra dela com ela mesma com relação a isso. Enfim. Recalque, repressão, né? Pois é, eu queria ouvir você e saber o seguinte: esse depoimento, que é um depoimento íntimo, uma coisa que, na realidade, nós não precisaríamos ficar sabendo. Então, de repente, essa menina vem a público, na França, no Brasil, diante da televisão, né, de inúmeras pessoas, e faz uma declaração dessa. Psicanaliticamente, o que isso significa? Ela foi muito corajosa. Eu acho que tem algumas coisas aí muito importantes. Na verdade, as pessoas falam muito desse gap dos 9 aos 20. Na verdade, você ser assediado ou violentado quando você é criança é uma situação em que a criança não sabe lidar. Em alguns casos, ela não tem a relação com os pais para poder contar aquilo, né? Em outros casos, quem o violenta está tão próximo, tem um negócio tão afetivo, que ela tem medo de contar e não ser acreditada. Em outros casos, como no caso dela, o treinador podia ser provavelmente a ponte dela para chegar nas vitórias que ela queria. Se ela o denunciasse, se ela falasse, ela poderia perder essa chance. Então, o que foi que passou nessa cabecinha de 9 anos, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ela segurou, ela reprimiu e ela foi uma vitoriosa, ela conseguiu suas medalhas, etc, etc. O que acontece é que nesse decorrer dos 9 aos 20, ela encontra namorados, ela começa uma vida de adolescente, ela começa uma vida adulta, ela e qualquer pessoa que tenha passado por isso. E aí você se defronta com os seus próprios fantasmas. Nas suas próprias relações afetivas, você começa a ter ações e reações que são incoerentes com a tua forma de agir, que seriam em pessoas que nunca sofreram nada. E aí ela vai para o caminho mais correto, mas que ela vai procurar uma terapia. E nessa terapia ela deve ter enfrentado os fantasmas dela, né, conseguido vivenciar isso e colocar, e corajosamente eu acho que o fato de ela estar colocando isso para fora publicamente, não é para acusá-lo, né, não é para fazê-lo punir por alguma coisa. O que ela está chamando a atenção das pessoas é: olá, olhem para os seus filhos. Porque teve uma cena dela no aeroporto que ela diz: minha mãe trabalhava muito.
Então, o que eu acho que essa menina está fazendo é fazendo um alerta geral para que você não entregue os seus filhos sem um monitoramento aos treinadores. Não deixe essa coisa rolar tão solta. É isso que ela está querendo dizer, né? Na verdade, na escolinha, na pré-escola, escola maternal antigamente, né, agora é pré-escola, a gente é entregue para as professoras que viram as mamães, são super carinhosos, tem grupos que te vigiam ali, tem um monte de coisas. Na adolescência, você já faz uma transferência para o professor como seu ídolo, e aí entra a confiabilidade, entra a entrega e entra o afeto, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu com essa menina. Agora, tá certo isso que você falou. Desculpe, eu tenho certeza disso, que ela faz um alerta ao mundo. Mas você não acha que por trás disso ainda pode ter também uma espécie de exorcismo dela no que ela vem diante de uma câmera de televisão e ela põe para fora um problema que a acompanha há 11 anos, né, que provavelmente ela atormenta. Ela está definitivamente exorcizando esse problema? Atormenta ou não, porque em algum momento ela pode ter recalcado e não ter pensado nisso, até que isso veio à tona numa relação afetiva, entendeu? Provavelmente. Não, a gente não pode afirmar que ela tenha sido traumatizada, tenha vindo num trauma 9, 10, 11, sofrendo imensamente com isso, né? Ela pode ter sofrido, recalcado isso e em algum momento isso surgiu, ela terapeuticamente colocou. Ela não está exorcizando, ela está enfrentando. Ela está abertamente, deve ter feito um belíssimo trabalho terapêutico que a convenceu de enfrentar isso e podendo ter a coragem de dizer, olha, gente, não deixe isso acontecer com seu filho, sabe? Vambora, aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com ninguém. Porque, inclusive, na frase que não tem cheiro de vingança, tem cheiro de enfrentamento. Ela queria fingir que isso não tinha acontecido, né? Então, eu acho que você realmente tem razão. Esse enfrentamento, provavelmente libertador, né? Libertador, exatamente. E eu acho que ela chegou no libertador? limite. Sempre libertador. Isso é que é importante. Agora, é impossível, né? Ao meu ver, é impossível você desconstruir o trauma. Não adianta, não é que você vai fazer a terapia, você vai enfrentar, vai resolver, vai administrar, né? Mas aquilo que se passou com você está ali, está inscrito no teu corpo, está inscrito na sua memória, né? Você não consegue simplesmente, olha, fiz terapia, joguei no lixo, está tudo certo. Essa menina vai carregar isso, né? O assédio sexual é uma coisa que é carregada, porque é uma traição, é uma invasão, né? É uma posse do outro, né? E é uma coisa comum, né? Muito mais Mais comum do do que a gente supõe. Eu estava conversando com o Santos no corredor, estava me falando, os meninos principalmente. E menino fala muito menos que menina, porque o menino se sente invadido, amedrontado e ainda tem o drama da homossexualidade. Como é que ele conta isso, né? Então ele nega e aquilo vai ficando cada vez mais traumatizante para o menino, né? Para a menina também, mas essa questão do menino ligada à homossexualidade ainda é mais forte. Porque geralmente nas meninas é uma relação homem e mulher, né? Tem as relações dos pais com os filhos também. Já ouvi imensas histórias, já atendi casos no consultório de abuso sexual na infância que relata lá atrás alguma coisa, lá na frente alguma coisa muito mais grave. A gente sente o cheiro da história mal contada. Mas sabe qual é a minha dúvida? Qual é a diferença que você veria, vamos dizer, nesse ato libertador, nessa coragem de enfrentar, entre dizer para a psiquiatra que acompanha ou dizer para os pais? Ela poderia ter feito isso com a mãe somente. Totalmente diferente. Ou publicamente, como ela fez, que é uma coisa realmente que a droga vai atingir o sujeito lá, 11 anos depois o sujeito já foi demitido. É interessante que não é só apenas ela se libertar, é também um pouco o seguinte, que é um acerto de contas. Pois é, mas eu tenho a impressão, não posso afirmar porque eu não ouvi dela, mas eu tenho a impressão que ela não vem com essa questão da vingança, ela não traz isso, ela traz outra coisa. Ela diz que não queria denunciar o nome, né? Ela não, agora, a mãe perdeu tempo. O tempo de contar a mãe foi aos 9 anos. Esse tempo passou. Ela hoje fala com a mãe e deve ser uma relação até muito difícil essa conversa que deve ter sido com a mãe, porque vai gerar uma culpa na mãe de não ter visto isso. Ou de não ter tido uma relação tão acessível à filha naquele momento, que a filha pudesse chegar a ela. Então, são outros comprometimentos que levam aí, faz diferença. E eu acho que quando ela vem a público corajosamente, ela vem para dizer,
Não deixem isso se repetir.